Fala galera, hoje eu vou entrar um pouco no mundo do estoicismo, mais especificamente na vida do imperador de Roma, Marcos Aurélio. E fica comigo até o final do vídeo que eu tenho 3 características para te passar desse cara que com certeza, se aplicadas no seu dia a dia, podem mudar a sua vida para melhor. A formação de hábitos exige tempo e disciplina. Marcos Aurélio foi o monarca do império mais poderoso do mundo e ele tinha somente 24 horas. Assim como eu e assim como você. Ele era um rei, filósofo, escritor, marido, criava leis, julgava casos, ainda liderava as tropas de Roma no campo de batalha. E como se isso não bastasse, ele ainda estava no poder de Roma durante a peste antonina, que foi uma peste que durou entre os anos de 165 e 180 e que matou milhões de pessoas. Eu vou soltar a vinheta agora e assim que eu voltar eu entro um pouco mais em detalhes na vida deste homem que foi o último dos 5 bons imperadores de Roma. Aí aproveita que a vinheta dura só um pouquinho e é exatamente o tempo de você clicar no botão de se inscrever aqui embaixo e já faz que eu volto em alguns segundos. Indo direto ao ponto, o grande segredo de Marcos Aurélio eram as rotinas e hábitos que ele tinha. Eles eram tão sagrados para ele que jamais eram quebrados, independente de qualquer situação que surgisse. Na verdade, não era só para ele. Todos os estoicos tinham para si que os hábitos são parte fundamental do sucesso do ser humano. Todos eles tinham por lei as palavras de Aristóteles, que disse que nós somos o que fazemos repetidamente e que excelência é um hábito. Para Marcos Aurélio, o dia já começava pela madrugada. Ele dizia que quando alguém levantasse, que já levantasse preparado para fazer o trabalho de um ser humano. Ele não se dava ao luxo de ficar embaixo das cobertas dele, mexendo no celular, por exemplo. Mesmo porque naquela época não existiam celulares. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não tô brincando, falando sério. Mas se tivesse, ele não seria esse tipo de pessoa. É muito provável que era bem nesse período da manhã, logo assim que ele acordava, que ele escrevia no seu diário e tirava da sua cabeça todos aqueles pensamentos para se organizar melhor e começar a organizar também o seu dia. Então, depois de escrever no seu diário, ele começava a se preparar e dizia para si mesmo que durante aquele dia ele ia encontrar pessoas que eram ingratas, que eram maldosas, pessoas tóxicas, mas ele sabia que não deveria se influenciar por essas pessoas e ele sempre se mantinha nos seus valores e nos seus princípios para tomar as suas decisões diárias. Há crenças de que ele concentrava o seu trabalho mais importante logo no começo do dia. Ele falava para você encarar as suas atividades assim como um romano. Encarar aquilo que está à sua frente, como se fosse a última vez que você está fazendo aquilo e como se fosse a coisa mais importante da sua vida. Tá, já deu para perceber que esse cara era sim um cara comum, mas que também parecia um super-herói. Então ele não ficava estressado ou sob pressão? Com certeza ele se estressava. E a pressão em cima dele era enorme. Ele tinha 1001 responsabilidades e no final do dia ele era só um ser humano, que nem eu e que nem você. O truque dele então, ele se mantinha ativo. Ele sempre encontrava um tempo para cavalgar ou para caçar e há relatos também de que ele praticava boxe, de acordo com o que ele falava, os termos que ele usava nos relatos históricos dele. Ele sempre separava um tempo longe do trabalho porque ele entendia a importância de você ter um tempo para si, você tirar a sua mente daquele trabalho constante para você poder processar toda aquela informação que surge e não atingir a sua fadiga. E se você ainda não viu o meu vídeo sobre fadiga de decisão, já clica no link aqui em cima para você poder ir no vídeo e conferir de perto e entender melhor por que em alguns momentos você simplesmente não consegue tomar uma decisão. E por último, apesar de tantos compromissos profissionais, uma das partes mais importantes da sua rotina diária, se não a mais importante, era a de passar tempo com a sua família. Todas as noites ele colocava as crianças na cama para dormir e ele sempre dizia para si mesmo para não apressar aquele momento, porque ele não sabia se podia ser o último ou não. Ele não sabia se o filho dele acordaria no dia seguinte ou não. Então ele estava presente naquele momento. Ele aproveitava e curtia como realmente se fosse o último da vida dele. Ele sempre foi muito presente no momento, que é, na verdade, uma das características do estoicismo. Você controlar
aquilo que você pode controlar. Então, você viver no presente, que é quando você realmente tem o controle, uma vez que você não consegue controlar o futuro e você não consegue controlar o passado. E agora, como prometi no começo do vídeo, aqui estão 3 características de Marcos Aurélio que o ajudaram a se tornar em um dos melhores imperadores da história. A número 1 é que ele colocava o ser humano em primeiro lugar. Durante a peste antonina, uma pandemia que matou milhões de pessoas entre os anos de 165 e 180, a economia de Roma ficou simplesmente destruída, acabada. As pessoas estavam morrendo nas ruas e ninguém tinha esperança nenhuma que aquela situação ia um dia ficar melhor. O que Marcos Aurélio faz então? Ele começa a caminhar pelos corredores do palácio e ele começa a demarcar os itens que tem lá dentro. Então aqueles sofás luxuosos, os tapetes luxuosos, joias, itens caros, qualquer coisa que ele via dentro do palácio que realmente pudesse gerar um dinheiro, ele começou a demarcar para vender aquilo. O seu próximo passo, ele pegou tudo aquilo, colocou no gramado em frente ao palácio, o gramado real do Palácio Real, e começou a vender esses itens para ajudar aquela população. Ele dizia que não ia se colocar à frente dessas pessoas que estavam morrendo nas ruas. Ele complementa dizendo que não precisava dessas coisas caras e sofisticadas, pelo menos não enquanto o seu povo lutava pelas suas próprias vidas. Ele diz que faria as pequenas coisas, que são realmente as que fazem a diferença. Comparado aos nossos tempos modernos, é aquele CEO daquela empresa que decide cortar o seu pacote de compensação ou o seu salário porque a economia não vai bem, ou aquele atleta que decide renegociar o seu contrato para que o seu time possa trazer novos jogadores e assim ter um time mais forte para ganhar aquela liga. Em outras palavras, é aquele líder que se sacrifica e coloca outras pessoas à frente das suas próprias necessidades e confortos. A característica número 2 é que sempre há um outro caminho. De acordo com os estoicos, você nunca está travado. Sempre que uma porta fecha, ou abre-se uma outra porta, ou abre-se uma janela. E o que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes você vai se encontrar parado em frente a um desafio, a um obstáculo que você realmente não pode resolver. Mas não significa que você não consegue resolver aquilo que você tem que ficar estagnado. Você pode ir para uma outra porta, atacar uma outra habilidade que você tenha. Marcos Aurélio não disse que nada pode te parar. Pelo contrário, ele disse que sim, tem coisas que podem te parar e dessa forma você tem que buscar algo que você realmente consegue atingir resultados máximos. Porque muitas vezes algo que vai impedir de você realizar um objetivo é algo externo, é algo que foge do seu controle. E se é algo que foge do seu controle, se você continuar insistindo, você nunca vai conseguir cruzar aquela barreira. E esse é justamente um dos princípios dos estoicos. É você controlar aquilo que você pode controlar. Não adianta você ficar frustrado, por exemplo, se você programou uma viagem e nessa viagem começa a chover. Não, você simplesmente procura outras coisas para fazer nessa viagem, porque você não tem controle sobre o clima. Então você simplesmente vê aquela porta fechada ali na sua frente e você procura ou uma outra porta ou você procura uma janela. Os estoicos dizem que ninguém nos impede de se acomodar, de mudar, de se ajeitar a uma nova situação, algo que acontece com a gente agora e que a gente transforma para que a gente possa seguir num novo caminho. E a característica número 3 é comece pequeno. Tem uma série de vídeos meus aqui no canal onde eu falo que para você atingir o sucesso e formar os seus hábitos, não há atalhos. É um caminho longo, árduo e que você tem que começar aos poucos para que você não se sabote e não queira desistir logo no começo do processo. Se você tenta fazer muito de uma só vez, você acaba se sobrecarregando e é aí que você decide procrastinar. Dessa forma, você sempre deve começar pequeno, um passo de cada vez. A gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente tem informação e muitas vezes a gente tem até mesmo um plano já bolado. A única coisa é que a gente falta aquela ação. A gente não toma a nossa atitude para fazer o que a gente precisa fazer, mesmo sabendo o que e como a gente tem que fazer. Marcos Aurélio disse que você pode ser bom hoje, mas você escolhe
o amanhã. A gente faz milhares de promessas pra gente mesmo. Vou começar uma dieta, eu vou começar a ir pra academia, eu vou escrever uma página do meu livro, eu vou começar a estudar determinado assunto. Mas é aí que ficam só nessas promessas. A gente fala, vou começar amanhã, mas esse amanhã nunca chega. Se tudo dependesse somente de sermos bem informados, ninguém estaria acima do peso, não existiriam pessoas pobres e a gente não teria guerra no mundo. A gente sabe como fazer, o problema é que a gente não toma ação. O segredo? Anda um passo de cada vez. Para de achar que para ir para academia, por exemplo, você já precisa iniciar com um treino de 2 horas, tomando proteína, para que realmente surjam efeitos no seu corpo. Você só precisa ir. Você não precisa nem malhar, na verdade. Você só precisa no começo se acostumar com aquele ambiente para que você comece a reprogramar a sua mente. Eu tenho um vídeo aqui que eu estou deixando o link aqui em cima, que fala exatamente da técnica que o Terry Crews, o pai do Chris, utilizou para que ele começasse a ir para a academia e criar essa rotina e hoje ter aquele corpo todo malhado que ele tem. E se fôssemos tirar a lição mais importante de Marcos Aurélio, qual seria? Sem dúvida, a de viver no presente. Esquecer daquilo que a gente não tem controle, como é o caso do passado e do futuro. Como ele mesmo disse, ninguém pode perder o futuro ou o passado. Afinal, como alguém pode perder aquilo que não tem? O presente é o único momento que pode ser desperdiçado. E se o presente é a única coisa que alguém tem, como ele pode perder aquilo que não tem? Então consulte o seu passado. Tenha sim momentos de preocupações com o seu futuro, mas viva sempre no seu presente. Um abraço e até a próxima.